Olá, tudo bem? Bem-vindos a todos a mais um vídeo. Se você gostar, deixa o seu joinha, deixa o like, deixa tudo aí e inscreva no canal para receber novas notificações, tá? Hoje nós vamos falar sobre operações com intervalo reais. Então segue basicamente tudo que nós aprendemos, né? Vamos lá, né? Então como assim, né? Intervalos reais, né? Então segue a aula, né? E que a gente estava vendo, né? Então nós temos aí alguns intervalos, aí estão colocados na tela, né? Por exemplo, nós temos intervalo fechado, né? O que é o intervalo fechado? Você observa, né? Essa parte do A e B, o primeiro intervalo que foi colocado lá, né? Ele é o quê? Ele é fechado, né? Ele é fechado em A e fechado em B. Ou seja, ele engloba, ele não exclui o A e o B, né? O A e o B, eles estão, né? Eles pertencem ao intervalo, tá ok? Então aqui fala bem, né? X pertence a R, né? Tá ok? A, né? O X, ele é maior ou igual a e menor ou igual a B. Ou seja, A e B, eles pertencem ao conjunto. E nós temos aqui um intervalo também aberto, né? Ele é aberto em A, por exemplo, né? Significa o quê? Que números infinitos antes do A, eles pertencem a um intervalo. Então, se eu falo que o intervalo é aberto, por exemplo, em zero, o que eu estou falando? Ah, mas o 1 é o próximo número. Não, não é o próximo número, né? 0,00000 até infinito. 1, ele pertence ao conjunto, né? Nós temos aqui alguns exemplos, né, que nós vimos em aulas passadas, quando a gente envolve infinito. Também, né, nós temos aqui não tem fim, então números muito pequenos mesmo, né? Infinitamente pequenos aqui. Aqui nós temos um intervalo aberto, ou seja, a gente não consegue mensurar entre um número e outro, a gente não consegue mensurar, porque também há infinitos números. Aqui é um outro exemplo, né? Aqui eu descrevi, olha aqui, 4,99, ele pertence ao conjunto A. Por quê? Porque o 4, ele está aqui, ó, né? Só que nós temos aqui infinitos números. Agora, 4,99 é o último número? Não, de jeito nenhum. 4,49 não é o último número. Então, por um lado, nós temos um intervalo fechado, que é o -3, e por outro lado, nós temos um intervalo aberto, que é o 5. E o intervalo aberto é demonstrado assim, né? Então, o 5 ele não chega a pertencer, só que infinitos números antes do 5, eles pertencem. Esse conceito é muito importante para o que nós vamos ver a seguir, que é simples, fácil, eu acredito que você não vai ter muita dificuldade. Fazendo os exercícios, vocês vão perceber que é tranquilo, é uma parte muito tranquila na matéria, mas que no meio, né, de um monte de cálculo, principalmente quando você envolve em equações, você vai precisar muito. E se você não tiver esse conceito, a coisa fica feia. Então, por exemplo, olha aqui, ó, o que nós podemos deduzir desse intervalo? Primeiro, que o intervalo é aberto em 2, né, e ele vai até o mais infinito. Segundo, né, estão indicados, né, todos os números maiores que 2. Ou seja, os números, eles são a partir dos 2, eu começo a colocar. E o extremos 2 está excluído. Nós não temos a presença do 2. Neste intervalo, 2 não pertence. Como que eu representaria ele? B é igual x pertence aos conjuntos dos números reais, tá ok? O x ele é maior do que 2, qualquer número maior do que 2. Isso significa o quê? Olha, 2,001 ele pertence a B. 2,0000000 lá infinitamente e 1 ele pertence ao conjunto B. Não há outra forma de representar. Um aluno uma vez perguntou, foi uma aluna, uma vez perguntou, existe outra forma de representar o conjunto? Não, não existe outra forma, porque eu tenho infinitos números entre 3 e 2.
O 2, simplesmente, ele não está incluso. Números infinitamente grandes, eles estão inclusos dentro desse conjunto. Tendo em posse isso, vamos retomar o que nós vimos aí em relação ao quê? Vamos retomar em relação às contas, né? Então, o que nós vimos aqui. O que nós vimos de operação de conjunto? Simples. A é interseção B. Não, são os elementos que eles estão na interseção, eles são incomuns entre A e B. Isso nós vimos. A união B. A união B é um conjunto que ele vai reunir todos os conjuntos do elemento. Ele vai unir. A ideia é essa. A própria palavra diz, ele vai unir um conjunto com o outro. Imagine que você tem duas salas e você vai unir as duas salas. Então você está unindo a sala A e a sala B. Então vira uma sala com duas salas juntas. Você está reunindo. A menos B é a diferença entre um conjunto. Você vai retirar. Essa é a ideia. Então vamos lá, tá piscando um pouco a minha tela, tá? Nós estamos com alguns problemas de mau contato, mas logo a gente resolve seus mar aí. Então vamos lá, alguns exemplos, né? Então, dentro dos exemplos, vocês vão perceber que é super simples, tá? Não tem muita dificuldade. Então, eu tenho dois conjuntos aqui, né? Um conjunto A e o conjunto B. E eu vou querer a interseção entre A e B. São os elementos que eles estão em comum. Quais são os elementos que estão em comum? O 3. Não. O 3 não. Por quê? Porque o B, ele é aberto em 3. Se o B é aberto em 3, então ele não entra no conjunto solução, tá? Vamos lá. Então, A interseção B, ele não vai incluir o 3, só que ele vai incluir o 5. Então, são todos os elementos que são incomuns. Vamos dar um outro exemplo. União. União é simples, é você reunir. Você vai pegar todos os elementos de um conjunto, todos os elementos de outro, vai unir, né? Então, ele vai ficar maior, né? Você vai fazer a união, tá? Muito cuidado, diferente de soma. Soma não é a união. União é uma coisa, soma é outra. A diferença de conjunto. A diferença de conjunto... Opa, piscou, acho que talvez... Vamos lá, piscou. A diferença de conjuntos, né? Então, você vai pegar o conjunto de cima. É como se eu descesse esse conjunto aqui, ó. Ele bateu no conjunto. Então, o que sobrar? Por que não entrou o 3? Por que entrou o 3? Porque o 3, ele é aberto aqui. Se ele fosse fechado, aí aqui ficaria aberto. Tá? Ele não incluiria, o conjunto de solução não incluiria o 3. E esse aqui é um resumo, né? Quando eu tenho união, significa todos eles. Aqui dá para ver, perceber muito nitidamente, né? Olha aqui, ele vai do 1 até o 9, né? Então, ele tem... Esse aqui é o conjunto união. Esse resultado em vermelho é a união do conjunto. Então, ele vai incluir todos os elementos. Vamos lá, retomando aí. Eu sei que está dando mau contato, mas eu vou ver isso aí. Ele vai incluir todos os elementos. Conjunto de interseção, somente os elementos que são em comum entre os dois elementos. E o conjunto de diferença, você pegar o primeiro e tirar o segundo. Dá diferença de você inverter a ordem, tá? Quando você tem um conjunto de diferença, você fazer B menos A, de A menos B. Dá para perceber muito nitidamente, né? Então, se você fizer B menos a diferença, ela já vai ficar diferente. Então, já seria todos esses elementos, né? Essa seria a diferença. E para finalizar, vamos ver aí um conceito que ficou faltando, que é a amplitude, nada muito importante. Eita, esse mau contato, hein? Eu percebo aqui. A coisa tá bem feia, né? Esse mau contato. Vamos lá, voltou, deve ter voltado a voz. Bom, depois eu acho que talvez eu tenha que gravar outro vídeo em relação à amplitude, que é um conceito bem simples, né? A amplitude
é somente a amplitude do conjunto, né? Então, por exemplo, você tem dois conjuntos fechados, é o número o mínimo e o máximo, tá? Então, dentro de um conjunto fechado, né? Se você for ver qual a amplitude desse conjunto, né? Então, você vai fazer 5 menos 2, que é 3, né? E aqui, menos 3, né? Então, vai fazer 7 menos 3, né? Que é ficar mais 3, né? 7 mais 3, que é 7. É a amplitude, é o tamanho do conjunto. Basicamente é isso. Eu mexi no fio, acho que agora funcionou, acho que voltou ao normal. Ainda bem, né? Sendo A e B, né? A ele é menor que B, né? Ele definiu, né? Qual a amplitude de A e B? Simplesmente é esse número, né? Esse último número B, que é o maior, menos o número menor, né? Então essa é a amplitude. Escrevendo todos os conjuntos, os intervalos fechados, né? De uma amplitude 4, então você sabe que é o tamanho, né? É a medida, é o comprimento de um intervalo, que é 4, né? E ele tem um dos seus termos 1. Então, ou seja, né? Para dar 4, então eu conto 4 para baixo, né? Então vai ficar menos 5 e menos 1. Então eu tenho amplitude 4, independente se é positivo ou negativo. Estou falando do tamanho da medida, né? E aqui, menos 1 e 3, né? Que é a amplitude, ela dá 4. Então fala assim, mas é negativo. Sim, é negativo, mas você não tem a profundidade. Você tem um tamanho, uma mensuração de uma profundidade. E você tem um tamanho, uma mensuração, por exemplo, uma altura. Então é o tamanho, é a amplitude, isso significa. Tá ok? Então, muito obrigado aí pela aula. Hoje nós tivemos aí um imprevisto, né? Como a gente tem aí bem pouco tempo para gravar, mas eu acredito e espero que tenha ajudado aí vocês aí. O conceito básico é esse. Agora, fazendo os exercícios, você vai aprimorar ainda mais. Muito obrigado e até a próxima.